Sabe aquela velha frase, é melhor prevenir do que remediar? A gente nunca sabe o que pode acontecer em nossas vidas, né? A pandemia é o maior exemplo dos nossos tempos. Bom, vou bater um papo agora com o Ricardo Teixeira, ele que é especialista da Guide Investimentos, sobre a importância de contratar seguros. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Mafê, e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Bom, Ricardo, Que bom. o brasileiro tem costume de se precaver aí com relação a emergências, a acidentes? A gente brinca bastante com esse tema, né? O brasileiro ele costuma deixar tudo para a última hora. E é uma hora muito difícil e complicada, né? Principalmente quando o assunto é seguros, porque as pessoas querem contratar quando não tem mais possibilidade, né? Que é exatamente depois que aconteceu alguma coisa. Então, essa cultura de deixar tudo para depois prejudica bastante, assim, na hora do planejamento financeiro e na estrutura familiar, com certeza. Pois é, e quando a gente pensa em seguros, o que mais vem à cabeça é seguro de carro, seguro de saúde. Por que, né, que isso acontece? E por que que é tão importante ter outros tipos de seguro também, como, por exemplo, de casa ou de vida? Você tocou num ponto muito importante, né? A gente está acostumado a segurar bens, né? A gente costuma, hoje em dia a gente coloca o seguro nos nossos aparelhos celulares, né? O carro já é bem tradicional. Hoje tem seguro de manutenção, geladeira, do micro-ondas, de todos os utensílios domésticos. E a gente acaba fazendo ali na compra, porque a gente fala, pô, se quebrar nos próximos 2 anos, né? Eu estou garantido, eu não vou ter um prejuízo com manutenção, eu vou ter que comprar outro. E, poxa vida, se a gente faz seguros, né, de bens materiais, por que a gente não faz seguro da nossa máquina de dinheiro que somos nós, né? Então, imagina só você quebrar a sua máquina de dinheiro, né? Então, qual o valor? Quanto você deixaria de ganhar, né, se você hoje não pudesse trabalhar? Então, hoje você proteger o seu maior patrimônio, né, que é você, já tem muita estrutura, já tem muitos produtos, e inclusive produtos acessíveis, né? Você pode encontrar dos mais variados tipos, seguros de cirurgia, por exemplo, seguros para incapacidade temporária de trabalho. Então, hoje em dia o leque é bem amplo. E a gente precisa mudar isso. E o brasileiro vem mudando. Ele vem se importando cada vez mais com isso. Ainda está devagar. A pandemia acelerou algumas coisas, mas ainda há muito se fazer, ainda tem muita gente desprotegida por aí. E falando em seguro de vida, a gente já pensa que quem deveria ter é uma pessoa que está com uma idade avançada, enfim, isso faz sentido? Quem precisa fazer um seguro de vida, Ricardo? Olha, Mafê, o seguro de vida eu brinco, tá? Mas de forma muito séria e consciente que todo mundo que respira precisa de um seguro de vida. O seguro ele deixou já há muitos anos de ser aquele produto apenas para aquela pessoa que está em fase de sucessão patrimonial, né? Quer deixar, fazer aquele rito de passagem dos bens para os herdeiros. Hoje em dia a gente tem seguros para a partir de 14 anos, né, de idade. Então, o que é isso? Por que valeria a pena contratar um seguro tão jovem? Quanto mais jovem você for, mais barato ele é, né? Porque o seu risco junto à seguradora ele é muito menor. E hoje você pode proteger não só a morte, né? Que é o evento que o pessoal tem, as pessoas têm assim medo de falar, não gostam de falar do assunto, mas é um fato muito importante que precisa ser abordado, né? Então você pode proteger a sua capacidade de gerar renda, você pode proteger uma parte do seu corpo, você pode proteger o seu colocar coberturas de doenças graves, né, que hoje é bem amplo. Então, quem precisa de um seguro de vida? Todo mundo que respira. Um jovem solteiro, um pai de família, uma mãe de família, né? A gente é acostumado a usar esse termo assim, pô, só o pai de família é capaz de manter. Hoje a gente tem N configurações de estrutura familiar. Então, às vezes, o pilar financeiro não necessariamente é o pai, é a mãe. Então, você precisa sempre focar na proteção que se eu perder aquela pessoa, se eu perder a capacidade de gerar renda, quais são as consequências? Eu, jovem solteiro, não é o meu caso, não sou tão jovem assim, nem, né? Então, assim, É sim, a gente está é, vendo a sua cutis, é jovem sim. só pareço, já rodei bastante aí, já trabalhei bastante. Então, o jovem hoje, né, que, pô, por um evento alheio à vontade dele,
perde a capacidade de trabalhar, de gerar renda, o que que ele vai fazer? Vai dilapidar tudo que ele construiu ali para se manter, para manter o padrão de vida? Vai voltar para a casa dos pais, né? Difícil, vai prejudicar ali também a rotina dos pais e depender financeiramente deles também. Então, poxa vida, um pilar financeiro hoje que venha faltar ali na estrutura familiar, todos os sonhos daquela família, dos filhos, da esposa vão para água abaixo, né? Uma pessoa que já está em idade avançada também, que ainda não preparou a sucessão de patrimônio. Poxa vida, como é que eu vou fazer isso? Eu, a pessoa falece, tem um patrimônio para passar para os herdeiros e não deixou um instrumento preparado para isso. Como essas pessoas, né, terão acesso ao patrimônio? E eu falo também, Mafê, que o seguro de vida ele tem um poder muito grande, né? Ele não só devolve ali a estabilidade, a dignidade financeira da família ou da pessoa, mas ele também tem um impacto no bairro que aquela pessoa vive, na cidade, para o comércio, para as coisas continuarem sendo consumidas e tudo continuar normal, né? Então, em economias hoje mais estruturadas, em outros países, é muito fácil você encontrar pessoas bem protegidas com esses instrumentos. Você falou aí de proteger uma parte do corpo. Por exemplo, um jogador de tênis pode proteger as mãos, um jogador de futebol as pernas? Seria esse o caso? Eu vou usar você como exemplo. Hoje, se você perdesse a sua capacidade de falar, você Ai, perderia sim. bastante, você perderia bastante Quase todos os produtividade. trabalhos. Não é verdade? Então, É verdade. imagine só você proteger hoje a sua capacidade de falar. Então, pô, se você perder isso, se você perder sua principal ferramenta de trabalho, como é que fica, né? Então, já existem hoje instrumentos financeiros através de seguros que podem proteger você. Então, você perdeu sua capacidade hoje de gerar renda, você pode estar protegida, né? No caso de um esportista também é igual, de um pai, de um engenheiro, de um advogado, do médico. Hoje tem instrumentos que o médico, se ele perder a força aqui da mão, né, de fazer aquele movimento que ele precisa diariamente, ele também está protegido. Então, basta a gente procurar informação e procurar um especialista, e aqui na Guide a gente tem bastante. E como você falou, né? Falar sobre a morte, sobre um acidente, é um tabu. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só que a vida é feita de imprevistos e surpresas vão acontecer na vida. Então é importante a gente estar preparado para isso, né? Então eu gostaria de saber também quais seriam os valores? A gente falou das diferentes idades, né? Isso muda bastante também. Você citou aí um adolescente de 14 anos. De repente, vale a pena, então, fazer um seguro pensando em todos os membros da família? Fica um preço mais acessível? Olha, a Guide, ela trabalha hoje com seguros com apólices individuais, né? Então, hoje eu não consigo segurar uma família como um todo, mas individualmente eu consigo sim, e é o melhor caminho, porque cada pessoa tem um biotipo, tem uma estrutura, então cada pessoa tem necessidades diferentes, né? Idades diferentes e tudo mais. Dá sim para você proteger todos os membros da família, você pode fazer isso. Geralmente, quando nós entregamos aqui essa solução para clientes que ele é casado ou ele tem ali, mora com os pais ainda, geralmente você acaba abordando toda a família, levando essa instrução do planejamento, é, e os produtos hoje estão cada vez mais acessíveis, nós temos proteções assim altíssimas, né, que nós chamamos de capital segurado, né, no mercado, por valores muito pequenos mesmo. Posso te dar um exemplo aqui. Hoje, R$ 500.000 de capital segurado para uma invalidez, por exemplo, dependendo da idade do cliente, ali 25, 30 anos, ele vai pagar 35, R$ 40 por mês, né? Então, são valores hoje que, entrando dentro de um orçamento de cada pessoa, faz muito sentido. E você não encontra nenhuma pessoa que quebrou financeiramente por pagar um seguro de vida, mas você encontra muitas pessoas em muitos cenários que gostariam de contratar e não tem mais a possibilidade, né? Então, é um instrumento, sim, que gera liquidez ali imediata, que resolve muitos problemas na hora que você mais precisa.
você não tenha dúvida disso. Evidente que quando o caso é morte, ele não tem, não tem como trazer ninguém de volta à vida, né? Esse tabu a gente tem que falar com mais tranquilidade, mais naturalidade sobre isso, mas ele é capaz de devolver a estabilidade financeira daquela estrutura familiar ou até mesmo da própria pessoa. Você que é head de seguros, né, que trabalha de perto aí com isso, tem algum caso para compartilhar com a gente? Alguma situação assim que por pouco a pessoa não fechou algum seguro e, enfim, foi muito prejudicial para a vida dela? Olha, nós temos vários casos assim. Eu não gosto muito de falar dos clientes que nós atendemos, mas tem N situações que a gente pode se encaixar aqui e refletir sobre, tá? No caso de uma doença grave, viu, Mafê? Imagina só, você é um profissional liberal, né? Uma arquiteta, por exemplo, ela está trabalhando, ela precisa ir na obra, ela tem às vezes 2, 3 assistentes, ela tem uma estrutura que dá um back-office para ela, para o trabalho. Se ela não vai na obra fechar, né, os negócios dela, entregar os projetos, como é que fica toda a estrutura que trabalha com ela? Ela vai continuar gerindo ali aquela empresa, aqueles custos? Então, um capital, ela foi diagnosticada, por exemplo, com uma doença grave que afastou ela do trabalho um período. Um capital de doenças graves conseguiria manter tudo, ninguém perde o emprego, ela não perde a empresa dela. Então, esse é mais ou menos um cenário das pessoas que nós encontramos aqui. Um AVC, por exemplo, né? Ninguém, absolutamente ninguém está livre dessas coisas assim. É evidente que nós cuidamos da nossa saúde, estamos cada vez mais bem informados, né? Mas você hoje ter uma proteção de um fator externo que você não consegue controlar é essencial para o seu planejamento financeiro no curto, médio e no longo prazo. Com relação à burocracia, Muito boa pergunta, porque a galera tem medo. E eu vou te explicar por quê. Pô, eu vou contratar um seguro de vida, é só assinar e tô segurado? Não, hoje não é mais assim, principalmente com as seguradoras que nós trabalhamos aqui. Existem algumas regras no mercado, né? Então, as seguradoras que nós escolhemos trabalhar, tem uma que eu acho que é a principal. Quando você contrata um seguro de vida hoje aqui na Guide, o seu risco está congelado para sempre. O que isso quer dizer? Então, se você goza hoje de boa saúde, você está bem hoje, né? Estou 100%, estou em dia, fui aprovado na seguradora, a seguradora vai congelar o seu risco para sempre. Então, essa é a única burocracia que eu acho que as pessoas têm mais receio na hora de contratar um seguro, que é descobrir alguma coisa que elas possam ter ali. Então, hoje, quando um segurador aprova um risco de um cliente, você pode ter certeza que com as que nós trabalhamos aqui, só o cliente pode cancelar ela. Então, você está totalmente seguro e protegido até o dia que você quiser. Depende também do plano que você contratou, o tempo de pagamento, enfim. até porque dependendo do plano, ele pode servir como investimento também, né? Quais são os tipos de planos que existem? Existe um mito sobre isso, Mafê, eu vou esclarecer para Ah, é você. um mito? Tem, tem muita gente no mercado hoje que trabalha oferecendo um seguro de vida como um investimento. Na realidade, ele não é. Posso te Mas contar uma existe. coisa? Eu já fui Conta. tapeada nessa, viu? Já fui tapeada. Eu até imagino por mais ou menos como é que foi. E assim, eu não posso nem afirmar que você foi tapeada porque você não conhecia, você acreditou na pessoa que estava te entregando a solução. É, mas existem sim seguros hoje que são vitalícios, né? Então, são produtos que depois de um determinado produto, você acaba gerando um resgate, uma reserva financeira. E dependendo do tempo, num determinado período, você consegue até resgatar 100% do que você investiu, mas demora um pouquinho. E esse não é o objetivo. Você não pode fazer um seguro de vida hoje pensando no resgate dele ou sacar esse dinheiro um dia. Ele tem que ser realmente estruturado para proteger você, que é seu maior patrimônio, e as suas famílias e os seus beneficiários no caso. Se um dia você contratou um seguro de vida resgatável, vamos usar essa palavra, tá? Que acumulou uma reserva, e daqui a 20, 30, 40 anos, identificar que você não precisa mais daquela pólice, um guia pode te ajudar a descobrir isso, né? Um guia aqui da Guide, você pode sacar seu dinheiro.
Você pode vender o seu risco novamente para a seguradora vai devolver. Mas nunca faça um seguro de vida pensando no resgate. Tá? Não é objetivo. Faça um seguro de vida pensando em você, na sua proteção, ou em até mesmo comprar uma apólice para uma hora de um planejamento sucessório, seus herdeiros não terem nenhuma dificuldade com isso. E uma coisa muito bacana nessas apólices vitalícias, você escolhe um determinado período que você vai pagar, depois você nunca mais precisa pagar ela. Então você está comprando um bem, você está comprando um ativo. Se isso é um investimento para você, você pode chamar de investimento, mas existem N investimentos que trazem maior rentabilidade e são melhores para você no seu dia a dia, principalmente na fase acumulativa. Viu só como é importante conversar com um especialista da Guide de investimento? Muito importante mesmo. E como você falou, um seguro, eu acho que é uma demonstração de amor pela família e por si próprio, né, Ricardo? Muito bom esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, viu? Eu que agradeço, e é isso mesmo. O dinheiro paga, um amigo falava isso, e talvez ele deixe eu roubar aqui a frase dele. O dinheiro paga o seguro de vida, mas quem compra mesmo é o amor, é o coração que paga ali, principalmente para você cuidar de você, o seu maior patrimônio, cuidar das pessoas que você ama, e foi o que eu disse lá no início. Não é só a sua esfera pessoal que está envolvida nisso. É toda uma esfera macroeconômica que você de manter o comércio girando, as coisas acontecendo, e os países mais estruturados estão aí para dizer. Né? Então, a gente precisa cada vez mais incluir esse instrumento no nosso planejamento. Com certeza. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo. E eu agradeço você também que está nos assistindo aqui nos canais da Band News FM. Se tiver qualquer dúvida, é só acessar o site guide.com.br. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Valeu, Mafê. Muito obrigado. Até.